Fala pessoal, vamos começar mais um podcast aqui, já tô até cansado de falar. Esse é o número 30. Hoje a gente tá aqui com duas advogadas. Vocês são advogadas, né? Posso falar que são? Até onde a gente sabe, sim. Tem um diploma, OAB, tudo certo. Tem, o OAB e tudo. Então elas são advogadas. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas que acabam abordando muito esse mundo da construção civil, porque tem que ter essa parte de contratos, tem que ter os perrengues jurídicos aí, senão não tem graça, né? Cair tijolo, pintar a parede errado, quebrar piso, furar cano, isso todo mundo faz. Agora, não ter contrato e ter um negócio vitalício com o cliente, isso é interessante. Então, eu sou o Alexandre, eu sou o host, vou conversar um pouco com vocês aqui, tentar conduzir essa conversa. Aqui tá o Instagram do escritório delas. Eu tô aqui com a Mari e com a Fer, e agora vocês podem se apresentar à vontade. Nossa, é difícil falar, né? De si mesmo. É tipo aquela redação da escola, né? Fale sobre você. Exato. O que você fez nas férias? Bom, tentando começar a me apresentar, então, né? Eu sou a Mariana, sou advogada há 12 anos de muitos perrengues jurídicos já. Você é a B, né? Eu sou o B do BFS, o Bogos ali, do Bogos Figueiredo e Santiago. E conheço a Fernanda desde a época da faculdade, né? Então não vou falar quantos anos pra não entregar a idade, né? Entregou, né? Cada um que tire suas conclusões, vire. né? Então, conheço a Fernanda eu vou falar. Conheço a Fernanda há 15 anos, né? Então, passamos ali desde a parte de estágio até começar a advogar juntas. E hoje, felizmente, formamos uma sociedade, né? Uma sociedade com a Clarissa, nossa outra sócia, que não está conosco aqui hoje. Mas tá assistindo, né, Clarice? Você tá assistindo, né, Clarice? Faz o ok, né? O mínimo que você faz. E minha área principal de atuação aí é resolver e evitar os perrengues, principalmente na parte imobiliária, né? Então a gente trabalha tentando auxiliar... Tem perrengue mesmo, assim? Tem perrengue mesmo. A gente auxilia tanto puxado. a pessoa física como a pessoa jurídica ali a não cair em ciladas, né? E resolver essa cilada quando necessário. Show. Então, faz parte. Teremos o que contar. E você, Fer? Bom, eu sou o F do BFS, eu sou a Figueiredo F de ali. Fer. Também. FF. E me formei junto com a Mari, a minha especialização é em Direito Empresarial e Direito Administrativo. E olha, tem bastante perrengue aí nessa área para solucionar. Tem muita coisa que fica na informalidade, muita contratação que é feita na informalidade. E aí, resolver depois que o negócio já começou errado, costuma ser mais complicado do que começar certo. Fazer é que dá muito trabalho, né? Quando a gente fala de contratos e tal, já vem uma carga, né? A pessoa já pensa na burocracia, né? E já, eu acho que engessar, né? Amarrar, se vai ter um contrato. Não, mas eu confio na pessoa, não precisa do contrato. Eu acho que só quando a pessoa pensa em advogado, ela já pensa em formalidade, burocracia. Vai levar mais tempo do que eu previa, porque o advogado vai ter que analisar toda a documentação. E eu acho que o que as pessoas ainda ligam ao advogado é que é um serviço custoso, né? Sim. E é justamente o que a gente tenta desmistificar, que o serviço no advogado é extremamente essencial para qualquer tipo de negócio. Então, papo de advogado aí, gente. Não, gente, eu tô como ela fala bonito. Eu tô falando sério. Bonito, né? Não. Ela é o comercial, né? Não, Deveria ser, senão Não, gente, eu tô falando sério. O que acontece? Às vezes eu só vou passar aqui, dar números exemplificativos, né? Falar de números. Às vezes a pessoa vai fazer um negócio de 1 milhão, 2 milhões e acha caro que o advogado vai cobrar 3, 5, 10 mil reais pra analisar toda a viabilidade daquela negociação, seja de qualquer área, né? Não tô falando da parte imobiliária, tô falando de qualquer área. E às vezes ela coloca em risco essa negociação justamente para tentar economizar essa contratação de um profissional ali que vai oferecer essa segurança para ela. Então, acho que a gente tem que tentar desmistificar ao máximo e dizer que o advogado serve pra evitar o perrengue. Não procure seu advogado só quando você estiver com a corda no pescoço, né? É igual o contador, gente. Você tem seu contador, você advogado, tem seu médico. Contador, dentista, esses aí são os campeões de procurar a última hora, né? Mas assim, as pessoas costumam procurar, acho que mais o contador do que o advogado pra um trabalho preventivo. E eu acho que a sociedade precisa entender que o advogado precisa trabalhar pra evitar qualquer tipo de problema. E é a minha missão. Desabafa da pessoa. É a minha missão. Tá a vida solucionando problemas. Não, é a minha
minha missão no direito imobiliário, gente. Então eu sempre falo, eu trabalho com preventivo também. Então vamos lá. É que pode dar tanto problema, eu acho, né? Porque assim, a esfera jurídica, ela é complexa por si só, né? Sim. Quando você fala qualquer coisa jurídico, putz, você já pensa em burocracia, mas é porque acho que é tanta defesa e não sei. Defesa no sentido de... É desgastante, né? Pesado. É um tema pesado. Falar qualquer coisa que envolve... Risco, eu vou escrever prejuízo. no papel que tem que ser dessa forma, porque se não for dessa forma... vai acontecer isso já é pesado. Tem gente que já fica com uma desconfiança. Imagina lá que você vai casar e quer fazer o acordo pré-nupcial, né? Tem gente que já fica, nossa, mas você quer fazer isso porque você acha que você tá pensando em me largar? Você tá pensando acho que eu vou te trair? É. Então é um tema que é pesado, mas às vezes evita que no futuro... quando acontece alguma coisa, se acontecer alguma coisa, que a gente consiga solucionar aquilo ali, né? Então, normalmente, quando teve todo esse cuidado antes, acho que dá pra usar como exemplo a própria profissão da arquitetura, assim. Quando o arquiteto tem um contrato que é bem certinho em relação ao tipo de serviço que ele vai prestar, até quando ele vai prestar aquele serviço, quantas alterações pode ter no processo, fica fácil para ele também depois explicar para o cliente. Lembra que quando a gente assinou, estava dizendo que a gente ia fazer 3 alterações? Essa já é a 4ª que você está me pedindo. Então, vai ter que incidir essa cláusula aqui, que daí paga esse valor a mais e eu faço essa 4ª alteração para vocês. A gente já teve caso de cliente no escritório que o arquiteto não conseguia sair mais do contrato ali. Era um contrato ad eterno. E quem mexe com obra sabe que a pessoa vai mudando de decisão, vai mudando de pensamento, né? Pensamento. Eu falo muito do exemplo da minha mãe. Meus pais foram reformar a casa uma vez. Saiu de uma reforma, assim, que até um mezanino apareceu depois. O negócio que não tinha nada a ver, mudou completamente a obra. E a minha mãe falava direto com o mestre de obras, né? Então, quando chegava... O arquiteto, pobre arquiteto vai saber. Chegava arquiteto, a loucura já tava criamos um piso novo aqui. Aí eles começaram uma outra obra, um pouquinho antes da pandemia tinha terminado o projeto, e agora que eles vão começar a colocar em prática mesmo a obra. Mas dessa vez, até quem fez o projeto foi o Ricardo Alberti. Até que, quando eles foram contratar o Ricardo, minha mãe sentou com meu pai, e meu pai falou, dessa vez, Zezé, a gente não vai mudar. Você tá de acordo? A gente vai contratar o arquiteto e você não vai mudar o que o arquiteto vai fazer? Vai ficar assim? Então, beleza, tá combinado? Então tá bom, então vamos fazer a obra. Quem fez o contrato? É que obra é complicado porque normalmente todo mundo que vem aqui fala, e a gente sabe também que é um investimento alto, né? Você não tá comprando um tênis. Claro, se for uma edição limitada da Louis Vuitton, talvez seja o mesmo preço. Mas é um investimento pra vida, né? Então a pessoa quer o melhor do mundo, só que tem que ter limites, né? Nesse caso, porque se você... Não que você vai começar se você vai contratar, o arquiteto vai ter um cliente e o cliente já vai pensando em passar a perna na quantidade de revisões e tal. Não isso, né? Mas é bom você botar um limite pra evitar de virar uma chacina de alterações Exato. E até para o próprio cliente ter uma expectativa do que vai acontecer durante aquela contratação. Porque às vezes as expectativas não estão alinhadas. E o arquiteto está oferecendo um serviço e o cliente está achando lá que o arquiteto vai ir na loja escolher os produtos ou comprar o produto. E tem arquiteto que faz isso. Mas tem arquiteto que não faz e isso não está sendo considerado no valor que ele está propondo ali. Então, quando a gente alinha todas essas expectativas, fica mais seguro para todo mundo e evita até a frustração, né? Porque se eu sei que é isso que vai acontecer, é isso que eu espero que aconteça durante a prestação daquele serviço ali. A gente já viu aqui, não sei se foi no podcast ou não, mas clientes que contratavam arquitetos achando que estava incluso o valor dos materiais. Nossa! Assim, imagina! Pode ser. Deu 20 mil reais e já tá com todos os tijolos pra fazer a minha casa de 3 andares. E o que acaba acontecendo muito que a gente vê é que tem
arquiteto que cuida só do projeto. Ele não vai sequer acompanhar a execução, né? E às vezes não vai nem fazer a parte interna, tipo, de móveis e tudo mais. Às vezes isso não tá contratado como vai ficar. E a pessoa tá achando que o arquiteto então, vai entregar o projeto já... ter muita só na boca é ruim, né? nessa contratação, né? Então, por isso que o instrumento ali escrito é tão importante nesse momento, para depois você revisitar ali o contrato e falar, poxa, realmente eu não contratei isso, então vamos fazer um aditivo, né? Faz um contrato ali à parte e segue a vida, né? E pela experiência de vocês, existem bastante escritórios, não só arquitetura, né? Mas tipo, construtoras, de forma geral. O pessoal costuma executar contratos, fazer contratos, não executar, mas criar contratos para essas coisas, ou tem muita informalidade ainda? Tem, tipo, mas eu acho que assim, os arquitetos em geral, a maioria se preocupa. Assim, tem. A maioria dos arquitetos tem um contrato padrão, explicando quais são as etapas. Pelo menos o arroz com feijão. né? Só que qual que é o problema, né, Alexandre? Às vezes a gente chega pro cliente e pergunta, né? Quem que redigiu essa versão do contrato, né? Ah, não, fui eu mesmo, né? E como que nasceu esse contrato? Qual foi a base dele? Ah, não, eu peguei um contrato padrão do Google, é o que a gente mais escuta. E aí eu fui formatando de acordo com a minha necessidade, mas eu sei que ele não engloba todos ali as questões que eu preciso levar pro cliente que podem, né? Me trazer de prejuízo. Errada ali, exato. Então, o que a gente... É muito comum a gente pegar contrato Frankenstein, assim. Então, copia e cola. Às vezes, um parágrafo não tem nada a ver com o outro. Não tem disposição nenhuma. Porque a pessoa vai formatando ali de acordo com a contratação que ela fecha. Então, isso passa a ser um problema muito sério, A parte né? mais legal, acho que é aquela que tem no finalzinho, né? Que você elege o foro de Olinda, Pernambuco, e o cara tá no Rio Grande do Sul. Exato. Às vezes as pessoas não sabem nem o que significa Bota isso. a Câmara de Arbitragem usando legislação de outro país. Porque você pode usar a legislação de outro país em Câmara Arbitral, né? Que é como se fosse um... Começou, pessoal. Começou. É como se fosse um poder judiciário paralelo ali, que é privado. E você pode escolher legislação de qualquer lugar do mundo. Se a pessoa pegar um modelo desse sem querer, ela vai colocar uma legislação da Tailândia, de uma câmara na Suíça. Que tá tudo nada a ver. Tem validade, mas sem sentido nenhum. Mas aí, pra você usar o contrato, a gente fala que é executar o contrato, né? Se acontecer alguma coisa e vai virar um processo, aquilo, a gente vai executar esse contrato. Aí você tem que seguir o que tá disposto ali. Então, se você escreveu o foro errado... Se você escreveu que vai ser Olinda, você vai ter que entrar em Olinda. O processo vai ter que ser ajuizado lá em Olinda. Porque tem muita coisa informal ainda, né? A gente sabe, não só em arquitetura, em todas as áreas, talvez a arquitetura seja até um dos que menos tenha. Mas não adianta também ser cada vez melhor, mais formal, só que ainda tá com informações erradas ou faltas de informações. E o que a gente vê hoje, né? Um movimento ali pela... simplificação, digamos, das minutas contratuais. Então, não adianta também você ser arquiteto, você vai fazer uma pequena reforma num banheiro e você redigir ali um contrato de 30 folhas, cheio de disposições ali que na prática... tá dando a alma dela ali. Exato. É isso que o pessoal pensa, com sangue. Então, assim, não adianta também. Então, a gente, quando o cliente, né, seja de qualquer área, nos procura para redigir um contrato, a gente tenta entender qual que é a necessidade dele, quais são os problemas mais recorrentes que ele tem, né, se ele, qual tipo de problema ele já enfrentou, se ele já foi demandado na justiça. E a gente tenta usar muitas vezes uma linguagem mais acessível para que aquele cliente dele compreenda o que está escrito. Não adianta a gente colocar um monte de juridiquês. Não adianta também durante atendimento a gente explicar, usar expressões em latim, porque o cliente não vai entender nada. É chique, mas mas não adianta. Então, eu acho que tá muito em voga esse movimento do advogado transmitir as informações de uma forma mais simplificada. E é o que a gente tenta fazer no escritório. Então, a gente adequa o nosso atendimento, a nossa explicação, qualquer que seja, de acordo ali também com o entendimento do cliente. Tem cliente que é bacharel em direito, tem cliente que é advogado. Então, assim, a gente vai mudando ali a nossa dinâmica de explicar as coisas, né? E dentro do contrato é a mesma coisa. É, porque, tipo, o que eu vejo, eu tenho a sensação, imagina, eu vou comprar um colchão. E daí eu preciso assinar um contrato ali, sei lá, de compra e venda, alguma coisa assim. Aí vem um negócio de 30 páginas, você já fica meio... Alguma coisa tá errada, caramba, né? É só o colchão. Calma, tipo, deixa eu ler. E as coisas fazem sentido, mas eu acho que talvez seja um cuidado excessivo, desnecessário, não sei. Sim. Tem essa sensação. Às vezes é muita repetição da mesma coisa, né? Muita cláusula repetida ali que nem precisa, porque são alguns pontos chaves que precisam ter. Que é a descrição bem certinha do objeto ali, de saber o que vai acontecer, o que tá vinculando aquelas pessoas que estão envolvidas ali,
como que vai ser pago aquilo, então vai ter uma contraprestação e qual que vai ser, qual é a forma de pagamento, é parcelado, é assim, quanto custa. Uma parte que explique o que acontece se não for cumprido, que daí é uma cláusula penal que a gente chama. Então, se não for pago... Tem multa, não sei o quê, vou parar de fazer serviço, Exato, não vou entregar. Se rescindir, acontece isso. Num contrato relacionado ao setor imobiliário, tem que ter alguma coisa, construção, dizendo que se a pessoa para de pagar, eu vou parar de prestar o serviço também. Porque senão você continua com a obrigação de prestar o serviço, independente de estar recebendo o valor ou não. Aí você tem que entrar com um processo que vai te autorizar a parar de prestar o serviço, porque a outra pessoa não tá mais pagando pelo serviço, né? E tem que ter a eleição do foro que você disse lá, isso tem que estar certinho também pra gente poder depois, se precisar, entrar com ação. Então, na verdade, os pontos chaves não são tantos assim. E é isso que é fundamental. Tem que ter o basicão pra pelo menos estar minimamente protegido. Vale mais um pequenininho que tem o basicão bem certinho, que todo mundo tá entendendo, do que 30 páginas que não fazem de um monte de sentido. coisa. E tipo, dentro dessa esfera de arquitetura, construção, ou de forma geral, o contrato é a única coisa que vale? Ou tipo, uma mensagem no WhatsApp, sei lá. Vale. Não, fechamos o negócio. Tá bom, vai executar sem vezes o contrato, a gente fala que é um contrato verbal, né? O contrato que a gente tá falando até aqui é aquele contrato escrito ali. Com as cláusulas, tudo bonitinho. Mas se você acertou por WhatsApp, se você acertou por e-mail, isso tem validade. Se você acertou no Gobó, isso tem validade também. É mais difícil. Só que é muito mais difícil se der alguma coisa errada. Mas você falou isso. Mas isso é recente ou não? Não, isso é assim, é Código Civil. É assim, isso tem validade. Assinou num papelzinho lá que tava fechado, deu pra identificar que a pessoa... Tem alguns requisitos, né? Mas a gente consegue, a gente usa muito o WhatsApp pra provar que, o fulano falou que ia ser assim, ele deu aceite aqui. Ele deu aceite pelo e-mail, sabe? Isso é muito utilizado. E hoje tem a facilidade de contrato online, né? Que a pessoa envia pra outra e faz... Tá feito. Tá assinado ali. Então, esses acertos que vão sendo feitos, eles podem ser usados até depois. Tem o contrato que foi redigido, mas alguma coisa mudou no meio do caminho. Não fez o aditivo do contrato, mas tem a prova da troca de mensagens dos isso dois que eu ia acertando. Falar. Uma coisa não invalida a outra, então. Exato. Tipo, os dois acertando acertou ali. Que ia pagar em 10 vezes, mas daí na mensagem combinou. 12. E daí a pessoa vai querer entrar na justiça pra falar que era em 10, não sei o quê, mas tá provado que é. Então, uma coisa sempre vale o mais correto, vamos dizer assim. É mais difícil de usar, mas tem validade, né? É melhor do que não ter nada. Quem vai decidir o juiz baseado na... Então é fundamentar bem o negócio ali. Essa questão de WhatsApp, print de WhatsApp, né? Chega a ser até um pouco controverso, né? Então, quando é uma questão mais séria, a gente já orienta o cliente a procurar um cartório de notas, levar o celular, né? Você leva seu celular, mostra ali pro escrevente e ele faz uma ata notarial. Então ele tem fé pública de dizer que tava escrito aquilo. Que real daí oficial. Aí vai ter prints na ata, vai estar impressa. Aí assim, essa que legal. É muito legal. Serve pra muita coisa, inclusive pra parte de direito imobiliário na parte preventiva, né? Então, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas dá pra você fazer ato notarial. Então, assim, se você quer comprovar alguma coisa através de mensagens e quer ter o máximo de segurança, vai lá e pede a ata. Porque você pode perder as mensagens, pode ser que o backup não precisa fazer certo. Tudo, né? É dos trechos que são importantes. Porque se for fazer tudo, fica caríssimo, Fica, né? porque é cobrado por folha, né? Cada folha que sai, depende do cartório, mas vai... O esquema é usar sempre fonte bem pequenininha no WhatsApp, então... Eu queria fazer essa ata, mas senhora, eu não consigo ler o que tá escrito. Cada um com seus problemas, né? Eu vim aqui cada estado tem sua tabela, né? Então tem estado que vai ser o triplo aqui do Paraná, por exemplo, né? Então, aí... O ideal é sempre ter o combinado, fazer aditivo combinado não e tal. sai caro, né? É que a gente sabe que no mundo real é difícil disso acontecer, né? Tipo, é muito legal ter um contrato, a maior parte das pessoas tem, só que, fez uma mudança, putz, vai ter um aditivo, às vezes não vai fazer e tal, fica por isso. É que a pessoa quer o dinamismo ali, né? Poxa, se eu fechar isso por contrato, a pessoa ainda vai desistir. Então vamos fechar aqui pelo WhatsApp, em 2 minutos tá certo. E gera receio, né? Não sei, eu tenho essa sensação que o contrato migra de uma amizade, um fechamento comercial pra uma coisa um pouco mais tipo, estou desconfiando de você, por isso estou entregando um documento pra que você assine e me prove que... Olha, a gente até costuma atender amigos no escritório, mas todos assinam contrato. Não, e faz parte, né? Tipo, não é uma proteção pros dois lados, né?
Porque, claro que você tá se dispondo a prestar um serviço, você quer receber por aquilo, independente se acontecer, tá, sei lá, dependendo da situação que acontecer, você quer que aquilo seja cumprido ou que seja recebido o valor e tal. Por isso que é bom estar tudo bem detalhadinho. E eu penso nesse meio de construção, porque eu acho muito complexo. Porque, falando da arquitetura, por exemplo, quando você faz um contrato só de projeto tem que detalhar o que é o projeto, você tem que falar quantas revisões vai ter, que eu acho que isso deve ser o que mais impacta em orçamento, né? De não colocar um limite e pronto. E ferrou. nossos clientes, eles costumam dizer questão de prazo também. O que acontece, né? Às vezes ele manda a alteração para o cliente e o cliente demora 3, 4 meses para dar ok na alteração. Para poder continuar. Então, a maioria dos contratos hoje prevê que a cada alteração enviada, o cliente tem, tipo, 10 dias úteis. Isso é uma coisa super importante para colocar, então. É uma coisa muito importante, porque muitos clientes começaram a relatar esse tipo de problema pra gente, engenheiros, arquitetos, né? E foi algo que a gente sempre sugere. Então, por isso que é importante ter esse contato com o cliente, saber quais problemas ele já enfrentou, o que é mais difícil ali na atividade dele. Então, é um contrato personalizado para cada pessoa, né? Mas... Esse é um caso. Tem alguma outra coisa que vocês acabam vendo, tipo, dentro desses contratos para arquitetura, para interiores, que é um ponto importante, tipo, vou fazer só projeto, não vou acompanhar a obra, não, vou em loja. Isso o pessoal costuma colocar também em contratos? Sim. Tipo, vou até esse ponto. Além disso, não. Normalmente já tem previsto quantas horas são destinadas a visitas de fornecedores, visitas a lojas de decoração para escolher peças, né, etc. Então, passando daquilo, o profissional ele já prevê qual é o valor da hora dele. Então, se você quiser algo adicional, eu vou cobrar, por exemplo, R$500 por hora para te acompanhar nessa visita. Então, hoje, a maioria dos profissionais já se preocupa com isso, até para impor limites ali pro cliente na hora da contratação, né? E se, por exemplo, tô pensando nas possibilidades. Você fez um contrato que você não vai acompanhar o cliente em lojas. O arquiteto fez. E ele foi em uma loja, foi em 2, foi em 3, beleza. Ele falou, não, eu não vou mais, chega. E daí o cliente vai querer exigir alguma coisa, vale o contrato e ponto. Normalmente, lá na parte final, tem um pedaço final nos contratos que a gente fala que são as disposições finais. E aí tem uma cláusula ali que fala que qualquer ato diferente do que tá ali é mera liberalidade. E que não significa que aquilo vai virar um hábito, né? Que aquilo ali vai virar Fez revisão de graça, tudo bem. Foi naquele caso isolado. Então, isso não significa que a partir de agora ele vai fazer visita todas as vezes que o cliente ligar, vem aqui, vamos ali na loja. Não, foi uma vez e foi mera liberalidade naquele caso específico. Ou aceitou receber uma parcela fora da data acordada, sem correção, sem juros, né? Não significa que agora a pessoa mudou a data de pagamento. Agora vai pagar sempre naquela data atrasada, sabe? Entendi. É só naquele caso específico. O que eu vejo hoje também que tem bastante é que tem escritórios de arquitetura que eles já estão trabalhando com valor de pacote fechado, né? Eles entregam a obra pronta com tudo, assim, inclusive imobiliada. Sério? Tudo. Você vai custar R$300 mil, mas a gente vai te entregar pronto. Em especial quando é área tipo franquias, empresas. Aí precisa de um mega contrato. Aí tem que ser um contrato que está muito delimitado, porque eles estão te falando que a obra vai custar R$300 mil no total, com tudo, com os móveis, entregues do jeito que você... Entregue tudo, assim, do jeito que você está esperando do projeto. E isso faz com que eles tenham que trabalhar com uma oscilação de valor. Porque eu vou começar a obra agora e ela vai terminar em 3 meses. Se eu deixar para comprar esses móveis em 3 meses, pode ser que esteja na promoção, pode ser que esteja mais caro. Cada um com seus problemas, né, no caso. E aí ele tem que trabalhar dentro dessa variação, entregando, né? Exato, entregando aquilo que ele prometeu que iria entregar. Então esse contrato é um contrato que tem que ser... bastante criterioso, porque a gente tá trabalhando com risco alto de acontecer alguma coisa ali, ele ter que ter um prejuízo, né? Porque a outra parte vai exigir daí, que eu paguei tanto e eu quero que tava no projeto. E nesse caso, tipo, por exemplo, nem em relação a isso de entregar tudo pronto, mas, o cliente quer um projeto, o arquiteto fez o contrato, assinou, e o cliente não gostou do projeto, e não gostou, vai ter uma cláusula, alguma coisa assim, que pode ou... O que a gente vê hoje, né? A cada versão do projeto que o arquiteto manda pro cliente, ele colhe ali um aceite dele. Que tá tudo ok com o projeto. E se nunca vier esse aceite?
Aí fica um pouco mais complicado. Pode ser que ele tenha alguma prova no WhatsApp, primeiramente do cliente elogiando, nossa, adorei a paleta de cores, né? Minha esposa adorou. E 5 dias depois ele mudar de ideia porque ele viu um projeto mais legal. Não é porque aquele projeto não ficou adequado. É porque cada dia que você olha uma inspiração na internet, você pensa, vou colocar isso na minha casa, né? Pode ser que isso aconteça. Então, eu acho bem importante delimitar que a cada alteração também tem custo. Se passar ali daquele limite, por exemplo. O que a gente vê são 2, 3 alterações no máximo, assim, que o arquiteto autoriza no contrato. Que depois já extrapola ali também o bom senso, né? A cada 5 dias você pedir uma alteração. Não, agora eu quero uma cozinha completamente diferente. Sem ilha. Antes era com ilha. Tá, agora eu quero uma cozinha fechada ao invés de uma cozinha aberta. Então isso dificulta também ali o trabalho do arquiteto. Porque tem isso também, né? A alteração é muito relativo, né? Sim. Tipo, porque às vezes a alteração tem que... Eu não sei se isso vai em contrato ou não, mas... Não, eu preciso mudar a cor do negócio. É alteração ou não? Quando que é a alteração? Normalmente eles já trabalham na entrega da primeira versão, né? Então, a entrega da primeira versão você faz e já aponta tudo que vai ser alterado daquela primeira versão. Alguma coisa acaba ficando, né? Não vai mudar tudo. Então, você já tem ali um ok em relação àqueles pontos. Aí facilita para você conseguir trabalhar com poucas alterações depois, porque alguma coisa já teve um ok inicial. É muito difícil uma situação que da pessoa, nossa, eu odiei tudo. Aí, provavelmente, o contrato vai ser rescindido, porque tá tendo uma incompatibilidade com o próprio estilo do arquiteto, né? Não tem como a pessoa... não faz muito sentido, mas vai que, né? Não, mas pode acontecer, porque às vezes contrata porque viu uma inspiração no Instagram. Ou um amigo contratou aquele arquiteto e recomendou completamente diferente. E na hora era um outro estilo ali que não fez sentido pra pessoa. E tipo, em relação a, por exemplo, o que é uma revisão? Isso é bem descrito ali ou não? É a alteração dentro desses padrões. Normalmente o que está descrito, né? O que é aconselhável para o arquiteto descrever é que ele vai fazer uma primeira entrega. Nessa primeira reunião de entrega, ele vai apontar tudo que é para ser mudado em relação a isso, vai fazer isso uma segunda vez e vai fazer isso a terceira vez. E aí a versão final não tem mais alteração, a não ser que daí seja pago pela hora de trabalho, por exemplo. E tem arquitetos que eles até consideram, né? E passou ali, eles criam alguns critérios, né? E nos passam, lógico, pra gente adaptar isso pro contrato. Passou ali de um determinado percentual de alteração, eles consideram que tem que ser elaborado um novo projeto. Ou seja, vai ser apresentado um novo custo. Pode ser um custo cheio, parecido com aquele contrato ali, né, o valor original, ou pode ser, por exemplo, com 70%, com 60%. Porque o que já está aprovado... Isso normalmente tem contrato também, né? Sim, bem contrato definido. Também. Mas o que tá aprovado já, em geral, depois não pode ser, eu aprovei na primeira, daí agora na terceira eu quero dizer que aquele imóvel que eu tinha aprovado não tá mais. Então, aquilo que já tá aprovado, tá aprovado. O arquiteto faz uma alteração em relação àquilo se for... Se ele quiser. Exatamente, ele vai fazer porque ele tá ali com o cliente dele, né? Mas o que já vai ser aprovado tá validado pelo cliente. O que pode acontecer é, no futuro, na terceira alteração... vai obrigatoriamente ter que haver uma alteração nesse imóvel, porque eu vou mexer numa coisa aqui pra fazer essa novidade ali, e aí eu vou ter que mexer aqui também. Então isso acontece, mas entra dentro dessas possibilidades de alteração ali. É que dificilmente, eu não sei, a minha percepção, mas vai ser seguido à risca isso, né? Na hora que a não ser que seja um negócio mega... Porque senão vira uma briga, né? Tipo, não, calma, vamos sentar aqui e ver o contrato que você tem. Mas o que costuma acontecer também agora, falando do ponto de vista do cliente, né? É que o cliente contrata o arquiteto e delimita, né? Porque você vai falar pro arquiteto, meu orçamento é de 80 mil reais pra fazer o projeto, fazer a execução, comprar material. E aí o arquiteto traz um projeto que só de imobiliário dá 300 mil reais. Então tem que estar muito bem alinhado isso entre o cliente e o arquiteto. Né? Saber qual é o padrão ali do imóvel, saber qual é o padrão de mobília, o padrão de acabamento, tudo isso vai incrementar o custo do projeto e da obra, né? Então, às vezes eu vejo esse descompasso também, né? Então, às vezes chegam, né, clientes, amigos e falam, poxa, eu fechei um projeto com a arquiteta tal, falei que meu orçamento era 300 mil reais, ela veio com um projeto de 1 milhão, né? Então, eu não tô satisfeito com essa prestação de serviço, né? Então, isso não é também algo que a gente consegue prever, às vezes, contratualmente. É questão de ter
um alinhamento ali entre... É o feeling antes, né? Exato, Tipo, dá pra fazer obra com tanto? Dá. Sim. Exato. Opa, tem prova já, então se chegou no contrato... Claro, é muito comum a pessoa ter que... É muito comum ultrapassar um pouquinho ali o orçamento, né? Por conta de questão de oscilação de material. Às vezes a obra demora um pouco mais. Sim. Né? Então agora com a pandemia a gente teve uma elevação muito alta de projeto, de material, né? De MDF, faltou cabo, Aço, faltou tudo que vocês possam imaginar. Então as lógico que isso encareceu a obra, né? Mas não é responsabilidade do arquiteto também. E pra vocês, isso dentro do escritório, teve algum impacto? Tipo, em relação a... mudou muito o preço das coisas, talvez os contratos não estavam preparados pra isso. Porque tem uma cláusula, se não me engano, puxando, nem sei se em relação à arquitetura, à construção, mas que fala que se tiver uma guerra, não sei o quê... O que é isso? Caso fortuito ou força maior, que fala. Esse é a famosa força maior. Se acontecer alguma coisa inesperada, que não estava prevista, isso pode ser um motivo para ver adequações naquele contrato, ou para alguma cláusula não ser cumprida, ou para um prazo não ser cumprido. O que aconteceu bastante por causa desse período de pandemia foi pessoas que tinham o contrato já assinado ali quando estava o início da pandemia, iam começar os projetos ou já tinham visto uma primeira versão do projeto e não colocaram isso em prática. Por conta da pandemia e de todo o cenário que ficou. Até porque as pessoas, muitas perderam trabalho, tiveram que usar o valor que estava guardado para se manter. E aí estão nesse momento, agora que as coisas estão um pouco mais tranquilas, começando a executar esses contratos. E a realidade hoje dos executar, valores... colocar em prática ali. Agora vamos fazer a obra. Tá pronto o projeto, vamos fazer a obra. Só que a planilha de custo já não tem então, 2 anos atrás era um valor, hoje é um valor completamente diferente. Tem coisa que tá 3 vezes mais cara no setor de construção, né? Se não tinha prazo no contrato, ferrou. Aí, teoricamente. Por conta dessa cláusula, se tiver essa cláusula, fortuito e força maior, você consegue readequar tudo. Inclusive nesses contratos que era de tudo fechado, né? Da entrega à obra pronta. Você consegue porque realmente aconteceu uma coisa que era inesperada, que não tinha como prever ali. E se, tipo, no caso, perguntas de leigo, mas fechou um contrato, não tem essas cláusulas, entrou a pandemia, o que era 300 mil a casa... Impossível, 300 mil faz o primeiro pavimento só. É má fé o cliente exigir ou não? Exigir que se cumpra ou não? Poxa vida. Assim, má fé é relativo, vago, né? Mas, tipo, né? Fica muito porque má fé, tipo, ele é sacana. Sim, ele é sacana. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe a realidade, mas o que existe de proteção? Ainda que não tenha um contrato. Se não tá no contrato, aí não significa que a pessoa vai ficar desprotegida totalmente também, né? Porque aí a gente usa a legislação. Então tem o Código Civil, tem legislação específica sobre alguns pontos de o que acontece. Se eu faço uma contratação de um serviço e a pessoa para de me pagar, se ela não tá cumprindo a parte dela, eu não sou obrigada a cumprir a minha parte também. Isso tem em lei. Só que daí, pra gente colocar isso em prática, é um processo um pouco mais longo do que quando tem um contrato. Porque quando a gente tem um contrato, é isso que a gente faz, que eu falei do executa, a gente vai lá e executa aquele contrato. Eu não preciso constituir nada. Eu não preciso entrar com uma ação que a gente fala que é de conhecimento para que o juiz diga, beleza, essas partes realmente elas tinham essa negociação entre elas e essa negociação não deu ok, tem um ponto que falhou e eu vou resolver essa negociação aqui com a legislação aqui do Código Civil que está falando que se uma parte não paga, a outra não precisa cumprir. Todo esse caminho, quando tem um contrato bem feito, a gente encurta. Se uma parte não cumpriu uma cláusula do contrato, eu executo direto e já falo, tem esse contrato com essa cláusula, ele não cumpriu e eu quero cumprimento dessa cláusula. E o juiz já vai analisar e determinar. Seja cumprido em tanto tempo sob pena de acontecer não sei o que lá. Multa diária enquanto não for cumprido. Então é muito mais rápido do que, claro, um contrato válido, né? Porque daí tem requisitos que a gente até não falou antes, mas, por exemplo, o contrato tem que ter a assinatura de 2 testemunhas pra a gente conseguir fazer essa execução do contrato depois. Senão a gente tem que, de novo, constituir esse contrato aí. Caramba, boa então dica. É muito importante ter uma assinatura de 2 testemunhas, que pode ser qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa vai lá, assina, menos quem coloca... tá assinando. Exato. Coloca o nome da pessoa, a pessoa assina CPF. E coloca o CPF embaixo.
Eu achei que era um mito Só isso. E as pessoas normalmente deixam em branco isso. A gente pega tudo justamente. sem testemunha. Testemunhas. Justamente. Ninguém. Não, e teoricamente já era, né? Tipo, se não tá aquilo lá, tá na mão do cliente, tá na tua mão, sem as testemunhas, teoricamente não há contrato. Mais vai ou ter menos. que ser constituído. Daí você tem que fazer o processinho mais longo, porque ele não tem todos os requisitos que ele deveria ter pra você executar ele direto. Então pode demorar um pouco mais de tempo, porque... Então uma dica pro pessoal, né? Porque senão... É como se a gente tivesse que fazer 2 sentenças, né? Quando eu tenho o contrato dentro do modelo correto, com todos os requisitos que ele precisa ter, eu entro com o processo para conseguir a sentença do cumprimento daquele contrato. Quando eu não tenho um contrato, ou quando ele não segue, não tá com todos os requisitos, eu entro com um processo para primeiro constituir aquele contrato e ter um ok do juiz, tá, ele existe. Constituir é isso. Constituir tipo, opa, aquela real. relação, eu tô constituindo aquela relação ali. Então, assim, ele existe, o contrato, vocês tiveram essa negociação, uma contratação entre vocês, e agora vamos analisar Real, que você deve, de fato, cumprir isso. É por isso que é burocrático, né? Porque, tipo, teoricamente, se a gente for pensar no dia a dia, é muito mais fácil assim. Você combinou comigo? Sim, então cumpra. Pronto. Ah, você não combinou? Não. Então. Mas às vezes não é cumprir. nem que a pessoa que combinou não quer cumprir, né? Não é má fé. Às vezes circunstâncias da vida acontecem. Então você contrata o arquiteto, ele falece, né? O cliente falece. E era só o arquiteto no escritório. Exato. E como é que fica a prestação Quem que do vai serviço? cumprir? Entende? Aquilo. Quem que vai devolver o valor? Então, se ninguém Quem que vai, cumprir. afinal? Aí depende de um monte de Aí, coisa. Nossa, porque assim... Aí a deixa gente quieto. tem um looping. Não sendo eu, assim, eu já deixa quieto, tudo certo. Mas depende de vários fatores, né? Se tem sócio, daí a empresa continua sendo responsável pelo cumprimento, ou pela devolução Mas do também às vezes tem a questão da valor. pessoalidade. Você quer que aquele arquiteto... Você contratou o escritório, mas é por causa daquele arquiteto. Então, se não tem mais aquele arquiteto, você não quer que os outros... É isso que faz um executem. contrato virar 30 páginas, né? Exato. Provavelmente. Não, mas e se ele morrer? E se perder a capacidade de conseguir desenvolver um projeto? Mas E isso se... pode ser só uma linha no contrato, porque tem uma cláusula que já fala, que você pode colocar que já fala que se acontecer alguma O famoso coisa... caso de merda resolve assim. Na linguagem padrão. Mas a gente escreve de uma forma mais bonita e tudo mais. Exato. E a gente tava conversando antes aqui dos perrengues, né, de obra. Porque vocês provavelmente podem estar dos dois lados, né, ou não? Tipo, do lado do cliente e do lado da construtora, arquiteto, do lado PJ, vamos dizer assim. Sim. Nossa clientela acaba sendo diversificada, né? Então, hoje a gente tem tanto pessoa jurídica como incorporadora, construtora, como o consumidor final ali dela. Lógico que a gente não atua, né, para pessoas físicas que compram... Que estão contra os nossos a gente não pode ter Uhum. conflito de interesses, né? Então, lógico, para aqueles construtores... O que é isso? Explica aí. Por Fiquei exemplo, a curioso gente tem um agora. contrato com a construtora X pra prestar serviço pra ela, né? E se surge um amigo meu dizendo, eu quero processar essa construtora. Mesmo que não tenha nada a ver uma coisa com a outra? Eu não... A gente não não contra os atua. Mas nossos porque vocês não querem. Ou Na não? verdade, é uma questão ética, né? Conflito de interesse, então a gente... Porque às vezes, imagina, uma construtora tem 70 mil pessoas empreendimentos, e... né? Empreendimentos em várias cidades. Não, a gente não atua. Então a gente indica outro colega, né? E a E já pessoa- fala assim, você vai perder, só pra avisar. Porque se eu defendo. Aí é outra história. Indica um outro colega, assim, mas, né? Tem um recém-formado aqui, Você ó. indica aquele seu né, desafeto. Desafeto. O AB tá na faixa dos 200 mil. né? Ele fez o juramento do OAB semana passada. Esse caso tá bem tranquilo, ó. É ótimo. Fulano vai te procurar. Não vamos falar disso. Não, a gente... Isso não acontece. Não, a gente, acontece demais. como a gente falou, né? Evitamos os perrengues e resolvemos os perrengues, né? Então pode ter perrengue de todo tipo, né? Desde uma... Tem um engraçado aí? Ai, tem. Sem fazer gente. juízo de valores, né? É porque assim, quando você tá do lado do cliente, claro que você vai defender o que você tá defendendo, né? Óbvio. Mas às vezes tem casos é que... indefensável. às vezes não faz sentido nenhum, né? O que tá... Tem, o que tá gente, acontecendo. tem. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. Mas no final a gente conseguiu resolver pro cliente, né? Um cliente nos procurou, dizendo que ele tinha se divorciado. E na partilha dos bens ficou com um determinado terreno, né? Então, esse terreno, essa palavra esse terreno, acho que esse é o lote. que mais circula dentro esse lote, né? do meio jurídico. E é uma história um pouco mais antiga, né? E aí ele pensou, bom, agora que esse terreno tá vago, o que eu faço com isso, né?
E recebeu uma proposta do empreiteiro, que ofereceu pra ele o seguinte, né? Olha, eu vou construir um X número de casas e, em troca, eu lhe dou uma casa. Então, eu vou te dar uma casa pronta nesse lote, tá? Eram 3 ou 4 casas, eram 3 casas. E uma delas ia ficar pro nosso cliente. E aí ele pensou, nossa, que oportunidade maravilhosa, eu não preciso tirar dinheiro do bolso, vou ficar com uma casa pronta, que depois eu posso morar, eu posso alugar, posso vender, né? Então, ficou ótimo. Só que, gente, não teve contratação, né? Não teve nenhum tipo de contrato, foi no fio do bigode. Então, o que aconteceu, né? Esse contrato se iniciou ali, essas tratativas se iniciaram lá por 2009. Assim, faz muito tempo, né? 2009. Não tinha nem WhatsApp. Não tinha nem WhatsApp, né? Não foi por e-mail, não foi por mensagem, foi ao vivo mesmo. Eles mexiam um áudio, pelo menos, de 6 minutos, né? Falando. E aí, o que aconteceu? Passou um ano, né? A obra não começava, né? E o que aconteceu durante a tratativa? O empreiteiro falou pro nosso cliente, então tá, né? Como o terreno vai continuar no seu nome, eu preciso que você me passe uma procuração para eu poder atuar, liberar, aprovar todos os projetos perante a prefeitura, né? Fala em procuração, você já pensa nos filmes que tem, né? Eles foram até o cartório de notas, né, para fazer uma procuração pública ali, né, respeitando todas as formalidades. E o nosso cliente, né, não contou com assistência jurídica nenhuma, ele simplesmente confiou no que o empreiteiro falava pra ele. E assim, na procuração, tinha poderes praticamente pra vender a alma do nosso cliente. Caramba! Então ele podia fazer tudo, até vender o terreno, comercializar as casas. Então o nosso cliente não ia ficar sabendo de nada, né? Ele tinha o dever de prestar contas? Tinha, né? Falar, olha, agora eu vou aprovar um projeto na prefeitura, agora eu vou vender a casa 1. Só que isso nunca aconteceu, né? Então, nesse meio tempo, 2009 passou, 2010 passou e nada da obra começar. Cada hora era uma desculpa diferente. Daí ele trocou, né? Porque aí era uma casa, uma dessas 3. Exato. E daí ele falou, eu vou te dar uma casa melhor no lugar. Que é lá no... Era onde? No Bom Retiro. Em Curitiba, no Bom Retiro. Que esse terreno era mais... Na região metropolitana. E daí a casa melhor, daí o nosso cliente, nossa, perfeito. Agora essa casa ali... E o tempo foi passando. Foi até bom. E cada hora era uma promessa. E esse nosso cliente, ele não ia até o local do terreno. Essa promessa era tudo verbal. Tudo verbal. Tudo. Não tinha uma mensagem sequer. E as filhas dele não sabiam que isso tudo estava acontecendo. Não. Era um senhor já. Era um metaverso antigo. Era um senhor. E aí o tempo foi passando. Ele não ia até o local pra ver se a obra já tinha começado. Às vezes ele entrava em contato com o empreiteiro não atendia o telefone, né? E aí se passaram mais de 5 anos ali naquela enrolação. Até que chegou uma hora que ele falou, deixa pra lá, né? Tanto que uma filha dele chegou e falou, então, né, como é que ficou a questão daquele seu terreno e tal? Fulano me prometeu a casa, não me entregou a casa. E aí que a família dele foi ter conhecimento do que realmente estava acontecendo. Aí já virou uma bola de neve. E aí chegaram até nós, né? E já tinham construído 3 casas, vendido todas as casas. Exato. Sério? Nesse meio tempo, sem contato entre eles, 3 casas foram levantadas, todas foram vendidas. Nosso cliente não soube de absolutamente nada. Provavelmente a do Bom Retiro também foi vendida. E aí o que aconteceu? O empreiteiro e quem adquiriu não fez todas as transferências ali pra titularidade. Então, nosso cliente acabava recebendo... Foi assim, né? Foi assim que começou. Uma filha descobriu. Porque chegou uma intimação de uma execução fiscal porque tava devendo tributo pra prefeitura. De um imóvel, de uma das casas do terreno que eles nem sabiam que tinha. Caramba. Ali, foi assim que ela descobriu. Exato. E aí eles nos procuraram pra falar, olha, tem uma dívida em nome do meu pai, eu não sei do que se trata. E aí nos contaram a história do terreno. E a gente pensou, pera lá. Vamos tentar recuperar alguma coisa dessa história. Porque quando falaram, a gente ficou, nossa, mas faz muito tempo, tá prescrito já. A gente ficou, deve estar prescrito. Prescrito é quando você não tem mais ali o direito de você não consegue mais entrar com a ação porque tem um prazo lá. Tem 5 anos pra você entrar com a ação. Se você não entrou, entendeu que ficou por isso mesmo. Tem isso? Tem vários prazos prescricionais. Tem prazos diferentes pra cada tipo de coisa. Então... No caso do terreno seria... Tipo, esse caso, não fez nada, deixou quieto. Então a gente, na hora que contou, a gente pensou, não, já deve estar prescrito por causa do tempo. Só que aí a gente conseguiu enxergar uma linha do tempo em que existia contato entre eles. Então o nosso cliente tinha uma expectativa. As promessas eram renovadas. A promessa ia mudando. Isso evita de estar prescrito. Porque daí o que a gente fez? A gente fez um boletim de ocorrência disso. Como estelionato, que é um crime que é considerado um crime continuado, que ele não acontece num ato só.
você pode ir enrolando a pessoa e você continua cometendo aquele crime. Então a gente fez um boletim de ocorrência como um crime que estava acontecendo desde aquela época lá e que agora estava sendo registrado e entrou com uma ação em paralelo para reparação desse dano. Primeiro a gente tentou notificar, né? É verdade. A gente foi pela via amigável, né? Enviou notificação, igual, uma cartinha. Enviamos uma Mandar um cartinha. pistoleiro e tal. Não, não trabalhamos com jagunços. A gente mandou uma cartinha. Isso ficou lá em 2021. A gente mandou uma cartinha pro tal empreiteiro, Mas né? existia isso? Ele era real? Tipo, ele tinha um endereço? Ele tinha um CPF? Tinha como achar ele? Ah, é? Ele tinha. Aí ele recebeu a cartinha e se manteve em silêncio, não fez nada, né? Ninguém nos procurou. A gente pensou, bom, então só resta agora entrar com a ação. A gente entrou com a ação. Ele recebeu outra cartinha lá do Poder Judiciário dizendo, olha, o senhor tem 15 dias pra apresentar a defesa, né? Pra apresentar a sua versão dos fatos. E aí teve uma primeira audiência de conciliação ali pra tentar chegar num acordo. E aí, depois de muitos meses, a gente conseguiu finalmente, através do advogado, né, do empreiteiro, fechar um acordo, né, para que o nosso cliente recebesse ali um valor como compensação pelo terreno que ele havia cedido, né? Então, assim, a gente preferiu fazer esse acordo do que correr o risco de ter uma sentença ali que não fosse favorável para o nosso cliente também. Então, tudo isso é analisado ali dentro do cenário, né? Qual é a questão do risco, quais são as vantagens, desvantagens. Então, em conjunto com o cliente, a gente define essa estratégia. E nesse caso aí, por exemplo, como que essas pessoas compraram as casas? Era porque documento ela tinha frio ou Ele não? tinha procuração. Não, pra essas fazer o que ele pessoas quisesse. compraram de boa fé. Porque pra elas, o vendedor, o proprietário, era o empreiteiro. Ele tinha poderes pra assinar essa documentação. Mas, tipo, quando... Eu não entendo dessa parte. Nossa, pra mim é mega confuso. Mas eu compro um terreno. Tem um negócio chamado escritura. Certo? Aí isso dá... A posse do terreno é minha. Não é quem é o dono da escritura que manda nas paradas ou não? Aí entram vários institutos, digamos assim, tá? As pessoas confundem um pouco. Eu sou dono, tá? Mas tem certeza que você é dono? Porque existe posse e existe propriedade, tá? Então eu vou fazer um paralelo com uma situação que a gente vê muito no litoral. Litoral de qualquer lugar do Brasil. Né? As pessoas vão comercializando ali os lotes sem escritura. Então, o que acontece, né? Fulano, não, eu tô aqui faz 15 anos já e eu vou te passar esse lote, você me paga 80 mil reais e tá tudo certo. Então, você assina ali um papel, assina um contrato, provavelmente um contrato Frankenstein, tá? Vai vir um copia e cola muito louco. Mas que o cartório aceita, tipo, Na pra verdade, fazer... não, vai ser um contrato particular. Ele faz pra reconhecer... Nem pra isso. Então. Não, vai ser... Não, você pode levar pra reconhecer a assinatura. Você pega o contrato, Mas leva no cartório e pede pra reconhecer. E daí você só tá com um contrato que tem um carimbo dizendo que a assinatura é daquela pessoa. Só isso. Mas pra fins de você ser proprietário daquele imóvel, isso não... O que acontece, Alexandre? O nosso Código Civil, ele fala que se o imóvel vale mais de 30 salários mínimos, né? Porque hoje todo imóvel vale mais de 30 salários mínimos, você precisa ir até um cartório de notas e fazer uma escritura pública para você transferir a posse ou a propriedade daquele imóvel, né? Então, as pessoas não cumprem essa formalidade. Então, voltando ali à parte do litoral, o que acontece? Você tem a posse, né? Então, você não tem, às vezes, o registro imobiliário daquele terreno, que seria uma matrícula, né? Matrícula é um pedaço de papel que vem lá do registro de imóveis. Ali é a certidão de nascimento do imóvel, né? Então, tudo que acontece no imóvel tá ali. Tá documentado. E quando você tá comercializando uma posse, você não tem esse documento, né? Então, a posse vai sendo transferida. Então, aqui, no 2000, tá o possuidor A. 2005, tá o possuidor B. Então, assim, é uma rotatividade muito grande ali de pessoas que estão na posse. Mas lá do na imóvel. matrícula, quando tem a matrícula, pode estar o possuidor Y, que é o verdadeiro proprietário original lá daquele bem. Ou, às vezes, o imóvel não tem essa certidão de nascimento que eu falei, que é a matrícula. E isso complica muito, porque às vezes você não consegue regularizar documentalmente o seu imóvel. Então, se você não tem tudo muito redondinho, você não consegue, por exemplo... movimentar ele. Você não consegue obter uma autorização da prefeitura, então se você construir... Você vai construir. Você constrói, mas a obra vai estar ilegal, né? Tá tudo irregular. Passou ali na frente, embargou já. Exato. Então, daí você vai receber uma notificação da prefeitura. Você pode receber uma demolitória, porque ele demoliu. Você vai ser obrigado a demolir.
Então, o que acaba acontecendo? Você também não consegue financiar esse imóvel, né? Porque a instituição bancária, ela vai pedir toda a documentação ali redonda do imóvel. Pra que existe de verdade. Exato. Pessoa, então, assim, você tem a posse? Tem. Ela tem o seu valor? Tem, mas é um valor comercial reduzido. Então, as pessoas aqui no Brasil tem muito Mas costume... pode fazer isso? Porque é reduzido, mas... Pode. Só que assim, você tem que se atentar para algumas formalidades também para negociar a posse, né? Eu vou falar agora de um cenário que eu vivo muito advogando em Brasília, ali no Distrito Federal. Lá é muito comum a negociação de posse. Então, as pessoas, elas constroem... A gente ficou até chocada quando a Mari se mudou pra lá, daí a gente abriu o escritório lá também. E são imóveis, assim, de 5 milhões. Luxo. As pessoas constroem. As pessoas constroem grandes empreendimentos, mansões Mas você imóveis. tá falando que, tipo, eles constroem, assim, tem um pedaço de terra ali. Opa, vou construir. Não, a pessoa compra... Porque já é de muitos anos. É que como que surge um terreno? O que acontece? Nossa, agora eu fui lá atrás, hein? O que acontece? Muitas vezes terreno, ele tem toda uma cadeia ali, né, de proprietários. Então, às vezes, no meio desse caminho, teve algum problema que levou a não, digamos assim, não foi uma transação perfeita. Ou seja, não nasceu a certidão de nascimento desse imóvel. Não tem matrícula, tá? Isso, tipo, de coisa de 100 anos atrás. É muito comum, 100, 200 anos, a gente vê imóveis aí que a primeira aquisição foi em 1800 e alguma coisa, né? Então, a pessoa... O que acontece? Vai se perpetuando essa irregularidade. Então, o fulano A comprou já de qualquer jeito... ele transferiu pro fulano B e já tá no fulano Z. Mas tem como regularizar isso? Tem como regularizar. Então, lógico, né? Normalmente envolve 57 inventários a serem feitos de todas as pessoas. Ou uso capião, ou agora vou ter que falar juridiquês. Ou adjudicação compulsória. Então, assim, tem vários instrumentos de regularização imobiliária que a gente pode usar. O uso capião, ele acompanhou, né? Aí veio o uso capião. Depois eu desliguei. Depois ele desligou ali o botão de... Depois do uso campeão. Não, mas o que acontece, gente? Você pode negociar a posse. E depois você pode negociar a posse e depois você pode regularizar. É que parece ser um negócio muito legal, assim, sabe? Tipo, venda de drogas, assim. Mas é uma realidade brasileira. Então, você pode fazer essa transmissão da posse através de um contrato particular, né? Vai lá, assina um pedaço de papel, carimbou no cartório, reconheceu sua firma. Ou você pode ir até o cartório de notas e fazer uma escritura pública. Então, você vai estar respeitando todos os requisitos da lei. Da posse mesmo. Aí você faz uma cessão de direitos possessórios. Então, você está negociando a posse da forma adequada, da forma autorizada em lei. Não tem problema. Então, por exemplo, você pode comprar a posse de alguém e você dizer, não, agora eu quero deixar redondo. O que eu faço? Vou procurar um advogado. Você já devia ter procurado antes, né? Antes de comprar, melhor procurar. Por favor, faz isso. Aí você procura advogado e diz, olha, Procura antes, porque senão você vai descobrir que tem 57 uso capião. É verdade, né? Aí você procura advogado e ele vai te instruir se é possível ou não regularizar isso. Qual que é a finalidade? Gerar a matrícula do imóvel, gerar a certidão de nascimento do imóvel. Quando sair isso, dá pra dizer que tá... Aí você é o proprietário e você vai poder construir sua obra com alvará, com a BITSE, vai poder financiar, vai poder dar o imóvel em garantia da forma que você quiser, hipotecar, fazer alienação fiduciária, etc. Então, todo imóvel, todo terreno imóvel em si, pode ter uma matrícula. Ou no mundo ideal, todo imóvel deveria ter uma matrícula. Mas talvez tenha alguns que sejam tão complexos. Porque tem muita coisa que acontece no litoral, que eu vejo, o pessoal comenta muito, é tipo, esse terreno é da Marinha. Área de Marinha. É muito comum, Então, e o que acontece também, né? Às vezes a pessoa ela é proprietária ali de um terreno de 1.000 metros quadrados, né? E com o passar do tempo, vai mudando a cerca, vai mudando o muro. E quando ela vê ali, ela tá com 1.200 metros quadrados. Ops! E de quem são esses 200 metros quadrados? Às vezes ninguém nunca vai reclamar, né? E aí, mas no teu documento tem 1.000. O que você faz? Aí tem vários instrumentos jurídicos também pra regularizar. Pode ser pra mais ou pra menos. A gente teve um caso de um cliente que é supermercado da cidade e um pedaço, eles tinham uma tirinha, né, Mari? Uma tirinha de 1 metro, né? Não, era maior. Eles tinham um supermercado já construído. E aí na parede de 2 lados, né? Ele encostava na parede em 2 paredes. Então o estacionamento na frente e ele nesse L ali encostado. Não tinha como derrubar o mercado. E aí do lado direito, eles tinham um pequeno estacionamento, assim, de pedra, com pedra brita e tal. E servia de carga e descarga pra caminhão, né? Só que eles não tinham o registro desse pedacinho. Era um pedaço bem... Assim,
lá na década de 1940, o pessoal foi o dono, né, dessa rede de mercados foi comprando ali lote por lote. E acabou que esse lote ficou sem documento, né? Eles pagaram por ele, só que aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo. Então, um dos proprietários morreram, não passaram a documentação pro comprador, e isso ficou sem registro. E até que eles precisavam regularizar essa situação, porque eles queriam aproveitar esse terreno de uma forma melhor, né? Eles queriam incorporar ao supermercado, ter autorização, ter alvará e etc. E a gente fez uso capião. Então a gente entrou, né, com uma ação de uso capião. Mais fácil de... nesse caso a gente estudou vários cenários e entrou com uso capião. Tipo, mais barato, mais efetivo, mais... às vezes não demora é mais rápido, um pouco, né? Às vezes não é. Mas... Ainda nessa época, hoje a gente pode fazer uso capião administrativa, né? Que é um procedimento que pode acontecer mais rápido. Então você faz no cartório, não faz com o juiz. Mas o que é uso capião? Porque o famoso que a gente vê na TV, o que todo mundo conhece, é o famoso, eu vou dormir dentro do terreno aqui uma semana, amanhã é meu. Aí você tá esbulhando a posse do outro. Não, o que acontece? Mas pelo que eu vi, não tem nada errado. Ninguém pode me prender por enquanto. Ele viajou, vai passar um mês já fora. Eu troquei a fechadura, foi. Tá resolvido. Não é bem assim que funciona. Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas é que o uso capião isso que a polícia vai baixar. Todo mundo conhece. Uso capião essa questão. Você regularizar, você tem uma posse do imóvel e você transformá-la em propriedade. Tá, então, mas e o que é esse negócio de achei um terreno, vou construir uma casa nele? Então, o que acontece? Muitas vezes você passa ali... Acontece muito no litoral também. Não tem ninguém, faz 20 anos que não vem ninguém nessa casa ou nesse terreno, não tem nada. No lugar de loteamento na região metropolitana, que eles pegam posse. E fazem loteamento, daí tem 300 lotes. E algumas casas construídas em alguns. Aí a pessoa vai lá, pega um desses lotes e ocupa. Coloca uma casa de madeira, daí vai reformando. E às vezes ela passa 10, 15, 20 anos sem ninguém... encher o saco. Sem ninguém incomodar, sem ninguém reivindicar e falar, não, esse terreno é meu. Então o que acontece? Se alguém chegar durante, né, esse período e falar, não, esse terreno é meu, a pessoa não vai sair, né? Lógico. Então essa pessoa que alega ser o proprietário ou que alega ter a posse vai ter que entrar com uma ação de reintegração de posse, né? Pra comprovar que ela tinha posse ali do imóvel e que tem uma pessoa ali que invadiu, etc. Mas e se antes a pessoa... A pessoa pode entrar com os capião. Você deu o prazo dela, e daí são prazos diferentes. Pra cada tipo de escapião. Se é rural, se é um terreno urbano, a tecmetragem, se é o tamanho. É complexo pra caramba. Eu não posso ir lá no meio do Tocantins criar E não são 30 dias, tá? Não? Desculpa aí, pessoal. Não vai dar um de grelheiro, hein? Não vai dar um de grelheiro, pelo amor de Deus, hein? Mas aí a pessoa ficou o tempo que tinha que ficar dentro daquela configuração ali do espaço, do imóvel que ela... Qual que é o prazo mais curto? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Mas isso aí deve ser tipo lá no Oceano Pacífico. 5 anos de posse, né? Eu fiquei 5 anos boiando. Não, se na verdade, quanto mais... quanto melhor localizado, menos tempo, né? Não, te explicando assim Tô imaginando a galera procurando terreno a Batel. Em 2 minutos, tá? Se você não tiver nenhum outro imóvel, tá, em seu nome, e você for lá encontrar um terreno de até 250 metros quadrados. Vai anotando aí, pessoal. Situado. Ele já tava dando WhatsApp pra Duda, né? Duda, por gentileza. Situado na zona urbana. Situado na zona urbana. Você pode pedir os capião ali em 5 anos. Então, você colocou sua barraquinha, sua casa ali em 5 anos. Se ninguém contestar, você pode pedir os capião. E aí, você pode pedir, não quer dizer que você vai ganhar. Exato. Você vai ter que ter provas. Você não vai ganhar. Você vai ter que comprovar. Você tem que estar ali 5 anos, pagando IPTU. Pagando IPTU? Pagando IPTU. Mas como é que você tá pagando? Você quer usufruir de graça? Pô, você quer que o dono do imóvel ainda pague o IPTU pra você? Mas como é que eu vou ter acesso ao IPTU, por exemplo? Porque normalmente o IPTU chega no endereço. E aí você coloca, tá pagando água, tá pagando luz, tá pagando Você fez tudo ligação elétrica, ligação de água. Tudo no seu nome. Você cercou, você comprou material de construção. Então assim, gente... Mas não existe hoje isso. Existe? Assim, tudo que a gente tá falando aqui não é 100%, né? Nada no direito. Não é que vai acontecer. Nada no direito é 100%. É o que tá escrito que pode acontecer. Eu não posso criar um vídeo no YouTube como conseguir um terreno de graça em 5 anos. Não tô induzindo ninguém a fazer isso, mas pelo contrário. Não façam em casa. Eu não quero induzir ninguém a invadir lotes, tá? Não vendam seus imóveis e invadam um lote. Não façam isso. Não vale a pena. Demora muito. Não, mas gente, eu vou falar aqui de casos, né, que a gente acaba... Casos reais, né?
Então, teve um cliente que adquiriu um imóvel, né, na década de 80, só pra vocês terem uma ideia, de 4 pessoas, né? Então, eram 4 irmãos. E esses 4 irmãos deveriam ter passado a escritura pro nosso cliente. Então, nosso cliente, ele pagou 100% ali do valor negociado. Só que um dos irmãos desistiu de última hora. Ele recebeu o dinheiro e ele simplesmente falou, agora eu não vou assinar, e sumiu no mundo. E meu cliente acabou ficando ali sem um resguardo, tá? Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, tá? Eu tô pulando ali as fases. E aí ele nos procurou e falou, eu preciso ter a matrícula desse imóvel. Já tinha, na verdade, matrícula, né? Eu preciso que o imóvel esteja em meu nome. Quero vender, quero fazer tal coisa. Aí beleza. Que entra o pistoleiro. Aí eu falei pra ele, eu falei, beleza, cadê? Você tem todos os comprovantes de pagamento? Ele falou, quase todos. Ai. Tá faltando, tipo, 2 recibos. Aí eu falei, bom, se tivesse todos os recibos, a gente poderia entrar com uma ação muito mais tranquila ali de tramitar, que é a tal adjudicação compulsória. A gente comprova pro juiz que o comprador pagou tudo que devia, mas que por algum motivo o vendedor não outorgou ali a escritura pra ele. Eu falei, bom, não temos. Então, agora a gente vai ter que partir pra uso capião, né? E ele já tava na posse há mais de 30 anos, né? Então ele já tinha feito reforma, já tinha feito tudo. Ele pagou o IPTU durante todos esses anos. Ele ampliou a construção que existia. Aí o cara vai lá e não paga o IPTU, né? Daí, não, ele pagou tudinho bonitinho. Era uma pessoa jurídica, inclusive. A pessoa jurídica pode também passar por essas situações, né? E aí, depois de 3 anos, mais ou menos, de tramitação, a gente conseguiu que a uso capião fosse concluída. Então, o imóvel passou a constar no nome dele. Então, nesse meio tempo, essas pessoas apareceram. Daí já tava na 2ª, 3ª geração. Filhos do vendedor, netos do vendedor, né? E as pessoas até se revoltaram na época, porque elas falaram, poxa, mas por que ninguém me procurou? Como é que eu ia te achar nesse mundo? Vai saber, mano. Já foi uma dificuldade te achar, né? Teve gente que foi citado por edital. O que significa ser citado por edital, né? Você manda entregar a cartinha lá do Poder Judiciário uma vez naquele endereço, não encontra a pessoa. No outro endereço, não encontra a pessoa. Chega um momento, né, que o oficial de justiça vai lá e não encontra. Ele vai dizer, não sei onde tá a pessoa. Tá em local incerto e não sabido. E aí o juiz recebe essa informação e ele autoriza que a gente cite essa pessoa por edital. Então vai ser publicado como se fosse um anúncio num jornal. E ali vai dizer que fulano tá sendo processado por ciclano e que ele tem tantos dias pra se defender. É o famoso jogar na roda, né? Mas não, eu vou dizer, as pessoas dizem, não, quem que vai ler o jornal? Quem que vai saber que tá sendo... Já aconteceu. Não, mas o Google tem gente, isso, já né? aconteceu de uma pessoa, a gente citar uma pessoa por edital, um amigo ler o jornal e ligar pra ela. Caramba. E falar, cara, você tá sendo teu processado. Teu nome saiu na Gazeta, tá vendo? Teu nome... mas é tipo no jornal mesmo. No jornal. Ah, tipo, tá, porque você não ia falar que amigo não, de futebol é esse, né? Cara, jornal. deixa eu ler, vou ver TV Senado hoje. E aí ele ligou pro amigo, e o amigo que a gente tava tentando citar há 1000 anos, apareceu. E ele falou, olha, me ligaram dizendo que eu tô sendo processado, né? Vocês são do escritório responsável e tal. Eu falei, sim. Nele, não, eu vou cooperar. Eu não quero atrapalhar nada. Pra mim tá tudo bem, vamos fazer uma coisa. Aí a Mari já ligou pro Jagunço, ó, não precisa mais. Para. Pelo amor de Deus. Onde é que você tá? Tá na mira. Vou achar que é verdade. Não, mas a gente tava falando de Jagunço hoje, né? Eu não vou citar nomes, obviamente, né? Mas a gente tinha um professor na faculdade que ele dizia que ele usava serviços de Jagunço. Caramba. Pra cobrar os devedores dos clientes. Mas isso lá atrás, né? Tudo bem, a gente não é tão velho assim, né? Pelo amor de Deus, Alexandre. Faz uns 15 anos. Mas é porque só a palavra já tem uma certa idade. Faz uns 15 anos só. Tá tranquilo. E nessa esfera, tipo, tem muito problema em relação a terreno, documentação. Isso tem quilos, né? E o que a gente vê, Alexandre? As pessoas, elas não têm a preocupação que deveriam quando vão adquirir um imóvel, tá? Seja terreno, seja apartamento, seja casa. O negócio tá todo enrolado, a pessoa vê que tá enrolado e ela quer. Eu lembrei da minha mãe, o apartamento na praia. Não. Os meus pais inventaram que eu ia comprar uma casa na praia, né? Daí, primeiro delimitar qual praia que ia ser a escolhida. 3 anos depois. Olha, tinha opções desde do Nordeste até... Bali. Foi pensado, eu já tava ansiosa, porque eu pensei, bom, eu vou junto, né? Eu quero saber pra onde que eu vou tirar férias agora. De graça, lógico, né? Aí acharam um apartamento, que era do jeito, era um apartamento garden, tinha piscina, e daí dava pra levar Cacau, que é a cachorra deles, que é a pastora alemã, então tinha que ser com espaço.
Então, perfeito, porque é um prédio, é seguro, uma quadra da praia, dava até pra ver o mar da varanda, que era um espaço garden, que num pedaço tinha tipo uma varanda, assim. Lindo apartamento. Daí nossa, fantástico, tá? Vou mandar pra Mari ver os documentos, né? Quando pegou, naquele terreno, só constava que era um terreno. Não constava que tinha um prédio de 8 andares construído. Era 8 andares, né? Caramba. Não constava que tinha um prédio ali. Então, o que eles fazem? Eles recebem o IPTU, fazem o rachid do IPTU, cada um paga um pouquinho, e eles vão fazendo assim. Então, isso que eu pergunto. Tudo bem ou Tudo não? bem até dar um problema. Aí deu um problema, óbvio, né? Aí eu falei, não, vamos pegar... vai querer comprar. Exato. Vamos Porque esse geral. prédio tem, sei lá, 15 anos, tinha uns 15 anos, ele já tava ali. E a síndica falou pros meus pais, não, A síndica que não era síndica, porque calma. Exato, Tem a porém, síndica. a síndica. Aí, ai, não, tá tranquilo, aqui nunca aconteceu nada, todo mundo tá bem. Aí a gente começou a fuçar nos documentos. Já apareceu uma penhora. Tinha 9 pavimentos, Tinha né? uma Virou 8 penhora. porque caiu um. O que aconteceu? Tinha uma penhora que, na verdade, um dos donos de um dos apartamentos... tá bloqueado lá e a pessoa, na verdade... Talvez deixe de ser dona daquele bem ali, porque ele tá sendo garantia de alguma dívida dela em algum processo, ou em garantia de uma dívida. Apostou em Bitcoin, já era. Colocou no... E aí tava lá uma penhora de uma parte desse terreno, que era correspondente a esse sujeito. Então quem comprava, na verdade, não comprava um apartamento, comprava um pedaço uma do terreno. parte desse terreno. Você Sério? pagava uma nota num apartamento que, na verdade, regularmente ele não existia. Porque o prédio não tinha autorização, né? Não tinha, ele não tinha alvará, não tinha alvará, nada. Não existia condomínio. Eles fizeram falando como se fosse referente à cota parte do apartamento 102, sabe? Mas isso é tudo metaverso. Não é nada no mundo das ideias, né? Não, se você quisesse, por exemplo, eu vou financiar. Eu vou financiar, então. Vai financiar como, meu filho? O banco vai fazer a vistoria lá e vai dizer. Tem o terreno. Aqui tá dizendo que tem o terreno. E tem um prédio construído. Então, assim, só dava pra comprar com recursos próprios, né? Só à vista, sem usar financiamento. Notas de 100, e aí, o que não acontecia? sequenciais. E pra explicar pra minha mãe, porque daí minha mãe ficou muito triste, né, Mari? Aí eu falava pra ela, mãe, pelo amor de Deus, mas eu gostei tanto, Já imagina Cacau correndo. Dava pra resolver? Dava. Mas ia assim, ser o investimento desses proprietários e o tempo de que ia todos, levar, né? Pra constituir um condomínio, pra conseguir a liberação. Porque a síndica não é síndica de verdade, porque não tem condomínio constituído. Era uma então, pessoa na verdade, que foi... ela é uma pessoa. É uma pessoa que eles falaram, cuida desse rolo. Vai lá, você é o porta-voz. Tipo 2 ou 1. Você é o porta-voz do prédio, entendeu? Mas era um rolo... Mas isso é ilegal o que aconteceu lá ou não? Na verdade... Foi ilegal, mas hoje em dia tudo bem. A polícia não vai chegar lá e... Na verdade, não... Quem que é o dono do terreno? Não tá seguiu lá os procedimentos. no meio? Na verdade, todo mundo que mora no prédio é dono do terreno. Ah, entendi. Todos eles são. Então, a construtora... Então, se alguém se emputecer ali, ferrou, teoricamente. Porque tem um... Eu falo assim, construíram na minha parte do terreno. Eu quero... você é dono de algo que nem você sabe exatamente do que é. Você é dono do apartamento 104? Tá, cadê o apartamento 104? Ele não existe no mundo dos documentos ali. Caramba, que loucura. Ele só existe no local. E aí até o IPTU, né? Porque o IPTU, na verdade, eles estão pagando um valor aí que tá é errado, referente né? ao todo um terreno e não a um prédio. Que daí é um IPTU sem terreno, sem casa construída. Aí chega o rachid, e daí, se o fulano do apartamento 105 não quiser pagar, o município ali, sei lá, acho que era em Guaratuba, Matinhos, né? O município vai lá e vai entrar... em nome de todo mundo que tá ali constando como proprietário. Então todo mundo acaba sendo solidário. Todo mundo fica devedor. Aí, se só você é o devedor que tem bem no teu nome, é o seu bem que vai garantir a dívida do Você não falou que o teu país se aposentou? Eu acho que é uma boa. Eu acho porque que é tipo pra ele ligar... ter alguma atividade. Exatamente. Ele vai levar 30 anos pra alguma coisa pra fazer então, agora uma vai atividade. ter mais tempo e tal. Mas é porque esse tipo de coisa é eu um acho que ele trâmite até muito poderia demorado. ser síndico daí, né? Já se oferecer pra ser síndico. Quando for constituído o condomínio, né? É porque, teoricamente, se a gente for pensar sem toda a burocracia e tal, o que seria feito? Não, vamos legalizar isso aqui, separa o que é cada um, gera matrícula, tipo, imprime documento, porque coloca daí o que acontece? Quando você compra um apartamento, né, dentro ali de todos o formato legal, o que acontece? A construtora, ela te vende uma fração,
Se você comprar um apartamento na planta, né? Ela vai te vender ali uma fração e depois ela vai te entregar uma matrícula daquele apartamento. Então, é o teu patrimônio destacado. Então, você consegue fazer o que você quiser. Você vai vender, você vai dar em garantia. Existe ali, vai descrever apartamento número tal, consistente, com área de tantos metros quadrados, com garagem, com fração ideal, com área comum, entende? E nesse caso não existia. Então, você era dono do quê? Então, eles podem vender, quem tá lá, tipo, pode vender, mas é dessa forma. Pode vender. Então, o que eles ofereceram pros pais da Fernanda? A gente vai vender nosso apartamento, então vocês vão passar a ser os proprietários de 10% do terreno. Toma aqui o seu óculos para você entrar no realidade virtual. Então, era mais ou menos isso. Aí tipo, se eles quisessem, se os teus pais quisessem, eles podiam comprar e continuar assim. Podiam, e eles iam ter a posse daquele... Eles eram proprietários daquele terreno também. O problema é que se alguma coisa acontecer, pode ser que não aconteça nada. Mas se alguma coisa acontecer, você pode ter um problema muito grande nas suas mãos. Porque, de repente, agora recebeu uma ação uma demolitória. Sei lá, porque você construiu um prédio onde não podia ter construído um prédio. E daí vem uma demolitória e você vai fazer o quê? Você vai ter que regularizar tudo aquilo ali. É aí que passa na TV os caras, não, A gente tem um cliente que é uma demolitória, que é aqui em Curitiba, na região do Passaúna, então tem APA lá. E eles têm uma legislação... Área de preservação ambiental. Isso. Eles têm uma legislação que os imóveis, até tantos metros ali na região, só podem ter uma unidade familiar construída. Até tantos metros construídos também. E o nosso cliente tem 3. Aí é o caso que você fala assim... eu vou te defender, mas estamos... Aí o que aconteceu? Ele recebeu uma notificação dizendo: explique-se ou tem que demolir esse... O município ele deu alguns dias de prazo. Isso na verdade, a notificação chegou falando sobre 2. Só que no ele fez mais. Ele já tinha 3ª. Então assim, isso é coisa da década passada. E não era esse cara aí que vendeu e daí tinha uma no Bom Retiro? Não. Eles tinham que ser eu acho que essas pessoas poderiam ser apresentadas. Fazer um grupo ali. E o pior, coitado desse nosso cliente, porque na região todos são. Todo mundo tá construindo irregular. O vizinho, o filho dele teve problema com o vizinho, e daí o vizinho foi lá e denunciou dele, entendeu? É porque o que acontece hoje, né? Sendo bem transparente, o município ele não tem capacidade de fiscalizar todas as obras irregulares na cidade, porque é muita obra, né? Então ele trabalha com denúncia, né? Teu vizinho ligou lá e falou... E olha lá, né? E olha lá. Meu vizinho ligou e falou, olha, ele tá construindo aqui, eu entendo que tá fora dos parâmetros, e vai lá um fiscal... Olha, tira foto e notifica. E o pessoal aqui em Curitiba gosta de uma denúncia. E vai chegar uma cartinha na sua casa. Falando, olha, mostra o alvará pra prefeitura, né? Mostra que os documentos... Ou legalize isso, né? Se você não fizer durante o prazo concedido, o município vai entrar com uma ação. Ele vai falar, olha, então eu quero que você bote tudo abaixo. Então você vai demolir a sua casa. E aí começa o trabalho do advogado também, né? De tentar evitar que isso aconteça ou de tentar ganhar tempo pro cliente regularizar Esse caso, por exemplo, é um caso que é muito difícil, porque realmente é um espaço que não tem, não pode ter 3 construções ali. E a gente tem tem um ninho de tamanduá-bandeira dentro da casa do cara. Não é bem assim. Por causa da área de preservação mesmo. Ele não tá na beira do lago. Não tá na beira Mas não pode, porque não pode, Não né? pode. Só que se você olhar a realidade ali de todos os vizinhos, todo mundo tem. Isso é uma hipocrisia, teoricamente, porque, imagine, é engraçado de ver todo mundo errado, mas é só aquele cara que tá pagando por causa da denúncia. Não acontece só aqui, acontece em todos os lugares. Não, é porque é muito, né? Porque eu consigo imaginar essa questão de, tipo, indicação fiscal, matrícula e tal. Sim. Você olha o mapa mundi, daí tem um Google diferente lá, que você vai aproximando, daí vai desenhando os quadradinhos, ó. Aqui é o terreno 1, aqui, ó, quem é de startup e cria... tem, na verdade já faz tem. Esse aplicativo já tem isso? Desculpa aí, pessoal, não queria não. O município hoje, aqui em Curitiba, a gente tem um acesso muito bom a essas tecnologias, né? Diferente de algumas outras capitais que não tem esse recurso, aqui a gente consegue acessar uma base de dados, então a gente consegue ver tudo em 3D, a gente consegue ver os loteamentos, fotos aéreas, satélite, então é muito legal. De muitos lugares, não aqui de Curitiba, por exemplo. De Curitiba, não de tudo. De Curitiba, olha, normalmente tudo aparece. 24 horas atualizado, né? Então, você tem que foi feita até aquela data. Até 2015, por exemplo. Que legal. Já tem
novas construções que não vão aparecer. É, então às vezes você comprou um apartamento, ele já tá pronto, se você jogar nessa base, vai aparecer que ele ainda tava no segundo andar, no prédio. Tá, mas é muito legal, porque você consegue ver as divisas do imóvel, às vezes você consegue ver que o muro do vizinho tá errado. Então, é justamente então, isso. Então isso ajuda demais. É muito detalhe, né? Os advogados. E o muro faz diferença, porque às vezes a pessoa constrói o muro, mas no terreno do vizinho. Você já viram aquele vídeo que o cara quer pintar o muro e daí ela aparece com um facão falando assim, o muro é meu, você não vai fazer nada. Fer, coloca esse vídeo aí. Não. Fique longe. Eu só tô medindo aquele... Não interessa! O muro é meu! Tá bom? O muro é meu! O muro não é teu! Mas aqui, esse pedaço que eu posso andar aqui. Não interessa! O muro é meu! O muro é meu! Não é teu! Eu não tô dizendo que o muro não é seu, eu vou medir aqui pra mim. Vamos falar de muro, senão vai ser muito controverso. Falar de muro, janela, divisa. Vamos deixar pra lá. Quando eu tava lembrando do caso do supermercado, era aquele do muro. Do muro no prédio. Lembra? Que era assim, era outro supermercado. Que era grudado em duas paredes. Então aqui não tinha o que fazer, né? Aqui onde tava grudado, aí aqui à frente e aqui tudo estacionamento. Em uma dessas paredes, ele comeu um pouco mais de 1 metro. Sim, era uma faixa minúscula. Do prédio do lado, que tá ali colado do lado. Condomínio. Só que, na real, foi o prédio que construiu o muro errado deles. Construiu o muro deles mais pra dentro. E aí, quando foi fazer a regularização desse imóvel, foi feita a medição e a gente viu que tava com essa metragem um pouquinho diferente. Ali formava um triângulo, assim, de erro. E o mercado tava comendo do prédio do lado. E o prédio do lado já todo construído certinho. Eles nem tinham o que fazer com essa quadra, piscina. Aí a gente foi na inocência, né? Demolir, né? Pra mim, eu voto em demolir. Não, foi na inocência tentar negociar. Eles pediram o quê? 200 mil reais a gente tentou tramitar uma regularização, não tava dando certo. A gente precisava que o prédio assinasse dando a anuência deles, né? Porque pra você fazer essa adequação, que a gente chama de retificação administrativa de medidas e área, também dá pra fazer pela via judicial. Você precisa que o seu vizinho, né? Ou seja, que ele deu ok, né? E a gente foi tentando negociar com o condomínio, né? E o síndico, ele era muito relutante. Ele falava, não, tudo bem, eu dou ok, só que eu quero 300 mil reais. Falei, mas era assim. Era assim. Aí eu falei, tá, mas o que justifica? Ele falou, não, porque a gente quer fazer melhorias no condomínio, a gente quer construir piscina, a gente quer construir quadra de tênis, reformar o que já tem. Não no triângulo, né? Porque no triângulo não cabia, né? Nem um ofurô. E aí, gente, começou toda uma discussão, eu não vou pagar, né? O cliente falou, não vou pagar isso. Isso sim é uma fé. Famoso uma fé. Aí a gente fica, né, pra outra hora a discussão sobre isso, né? Mas enfim. É o famoso cuzão. Perdão, mas coloca o pi. E aí, esse assunto ainda está tramitando por sério? aí. A gente teve que... esse assunto ainda está tramitando por aí e... Enfim, né? São os perrengues jurídicos. E o advogado passa. Não tem nenhuma área dentro do direito que é, tipo, especialista em análise de muro, sei lá, uma coisa assim. Porque deve ter tanto problema assim, eu acho. Na verdade, o que a gente faz, Alexandre? É uma coisa que a maioria das pessoas não pensa quando vai comprar um lote, tá? Eu tô falando lote que já tem uma casa ou que tá só o lote ali, né, só o terreno com a grama. O que acontece? Quando você vai ver ali a matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento que eu tanto falo, vai dizer, olha, o terreno tem 900 metros, né, ele tem 30 metros aqui do lado direito, 30 metros do lado esquerdo, ele tem 20 metros de fundo. O que a gente precisa ver? O ideal é contratar um topógrafo, né, um agrimensor, para que ele vá até o local e meça esse imóvel, tá? Então ele vai medir ali, vai fazer uma planta toda do imóvel. Vai meter as estacas levantamento topográfico, vai fazer... Aí, né, eu não vou ficar falando de termos técnicos, mas aí ele vai te apresentar e falar, olha, esse terreno aqui que diz que é 1.000, na verdade tem 930. Então, você vai comprar mesmo assim, né? O que isso impacta? Dependendo ali do que você vai fazer no imóvel, impacta tudo. Porque você não vai conseguir aprovar um empreendimento. Você pode não conseguir aprovação por causa do tamanho. Aí a gente, como advogadas, cuida dessa parte de regularizar ali, estudar como que é possível adequar o local com o documento, né? E foi justamente o que aconteceu com esse cliente do mercado. A gente precisava regularizar ali para que ele fizesse uma reforma, etc. E aí a gente precisa
Da outra parte ok pra- da parte. Por quê? Porque pode afetar a divisa do outro. Então, normalmente, já tem muro, já tem cerca há 30, 40 anos ali. Então, você vai mexer no documento, mas você não vai mexer na realidade ali, né? Você não vai mexer no local. Em geral, quando são coisas pequenas, as pessoas, os vizinhos assinam, Só que, né? assim, É um negócio que Só que não às vai fazer vezes diferença. tem discussão por causa de 20 centímetros, né? Que às vezes é um tijolo do muro ali que dá diferença. Então a gente tem que estar preparado também pra sair, às vezes, da esfera amigável, né? Pra que isso tá tramitando ali no meio administrativo pra ir pro judicial. Então, vizinhos costumam dar muito problema. Não imagino. em todos os tipos de problemas. Em questão. Mas esse vídeo que eu tava falando é justamente isso. O cara acho que muro, vai a pintar e a véia tá com um facão lá. Agora o pessoal já deve ter assistido, eu acho. E ela não deixa ele mexer. Ela fala: esse muro é meu. Vai saber se é dela, né? Vai saber se é dela, Vamos exato. investigar na inscrição fiscal. Não vão ficar falando E disso. é dela mesmo, o lado de cá do vizinho. É igual a árvore, lado né? do- A árvore. Poxa, a árvore do vizinho tá invadindo o meu tempo. É motivo de muita briga também. Sério? Sério. E aquele caso que teve, eu não sei se é no Nordeste ou não, mas que eu me lembro é que o terreno do lado podia construir tantos metros, daí o vizinho falou que não, que senão não tem acesso à piscina. Daí o cara construiu mesmo assim, ele fez um murão gigantesco. Eu vi isso. Você viu? Eu vi isso. É real, oficial isso? Pode, não pode? Aí a gente entra Aí é numa infinitas possibilidades. discussão bem ampla. Você não viu isso? Não A vi. gente vai entrar numa discussão Ele bem fez um predinho tipo de 3 andares. que Pra acontece? tirar, bloquear o sol. Não, ele fez porque ele queria fazer. Aham. E daí o vizinho, pelo que eu lembro, o vizinho falou assim: putz, mas aí vocês vão ter acesso à minha piscina. Vocês vão tal. ter visão pra minha piscina. visão. Eles Ele falou- fizeram um muro gigantesco, assim. Nossa. E daí ele fez Não, você tem que ver quais são os parâmetros ali, até pra altura de muro, né, que é permitida. Porque não dá pra você construir um muro simplesmente, não. Eu quero Pelo menos virou meme, né? Virou a gente tem que meme. pensar Aham, claro. nessa Só que parte, foi eu mais acho. positivo mas nesse isso ponto, né? Foi costuma acontecer positivo. com frequência. Então, às vezes, a gente tá auxiliando alguma incorporadora ali na aquisição de algum terreno e tem que fazer algum procedimento que precisa da concordância do vizinho. O vizinho fica sabendo, poxa, não, vai sair um prédio. Vai tampar a minha vista, vai tampar o meu sol. E a pessoa começa a criar vários entraves pra não concordar. Só que assim, sem justificativa nenhuma. Tem alguma irregularidade no documento do nosso cliente? Não tem. Mas aí Então, a começa a criar sofre entraves, isso. assim, até a gente conseguir chegar num acordo, demonstrar pra ela algumas coisas, sabe? Então, o advogado tem que estar preparado pra negociar também com a outra parte, né? É porque é Isso- muito burocrático e tem muita coisa que não é regra, né? Tipo, não é Não, sim. lei, é bom senso, né? Senso, exato. E às vezes não existe bom senso, né? Tô falando aqui em termos gerais, né? Não tô defendendo ninguém. É, porque bom senso é relativo, né? Claro que ninguém quer perder valor de imóvel, ninguém quer perder uma parte do terreno. que vai foi construído desvalorizar. errado. Eu moro no primeiro andar, vai sair um prédio de 3, é óbvio que vai ter um paredão na minha frente. Só que não, quando e você a compra. obra, né? Conviver com a obra ali até ficar Exato, pronto. vai ter barulho, né? Pode acontecer tal coisa, vai ter caminhão na frente do meu prédio, da minha casa, descarregando, né? Rodando cimento. Então, assim, dá pra entender um pouco o lado também de quem vai passar por isso. Só que também você não pode ter uma atitude ali legal, né? De dizer, não vou assinar, enfim, né? Por conta. Você por- pode, vou te É, corrigir, você- você pode, mas você vai ser o maior. O que vai né, acontecer vou falar. é atrasar, vai ter que ter. Às vezes vai ter que ter uma Porque discussão se judicial. pois é, vai atrasar uma coisa. monte Quando o por causa direito do- já tá ali, é evidente que a pessoa tem o direito, o que vai acontecer é que daí vai ter que judicializar, vai Aí ter a que entrar gente com uma já ação e entra vai até, demorar a mais. gente entra até numa questão indenizatória, né? Dependendo É. dos prejuízos ali que a outra E parte pode- sofreu. Imagine, Por nossa. conta de um ato ali que a pessoa tá praticando, então, daquela E conduta. pode trazer um gasto pra pessoa, porque ela vai ser intimada no Vai ter que processo, ela contratar vai ter que advogado. contratar um advogado Talvez também, pagar se- custas. Aí sim o pessoal acha que é caro, né? Porque daí tá fazendo uma coisa que não deveria, e daí vai ter que arcar com isso depois, Sim. aí vai. Não, mas eu falei o negócio da árvore do vizinho, caso concreto. O vizinho tinha uma árvore que todas as folhas caíam no telhado do outro vizinho. O que aconteceu? Entupiu a calha. Entupiu a calha e um dia alagou tudo. A água entrou, choveu assim, o pessoal tava viajando, alagou. E aí, o que aconteceu? Virou uma ação, né? Virou uma ação. E a árvore, a treta da árvore já dura uns 5 anos. Não, e coitado da árvore que não tem nada a ver com o A negócio, né? árvore pagou o pato, Vamos né? Pra lá. ajudar esse mais, que podia ser um tal, né? pinheiro, né? Aí, nossa. Tem caso Não, de não, pinheiro cara, que também. caiu Tem esses caso de dias. pinheiro também. Foi que- mês passado, da o que Araucária, né? acontece também? Araucária caiu? O que acontece? Algumas cliente árvores nosso ficam pegou o condenadas. Ficam condenadas com o passar do tempo, né? E aí você entra em contato com o município, com a prefeitura, né? E você
pede ou uma poda, né, da árvore pra tirar galho, ou pede um corte, porque dependendo, a raiz vai levantando, risco, né? vai sendo seu muro. É o risco de cair no seu telhado. Nesse né? caso, ela já tava assim, que o muro já tava inclinado, né, Mari? Exato. Eu vi muito disso na RPC. E a árvore, Bom dia, mano, Paraná. o cara de vento simplesmente tombou, fechou a rua, caiu no muro da outra casa. Ela era tão grande que ela atravessou a rua toda e pegou o Não, e a muro do outro. sorte é que isso aconteceu de madrugada, porque você pensa se acontece durante o dia ali o trânsito, o fluxo ali, no meio do batel, aconteceu uma coisa dessa, no meio do champanhar. E aí, o que aconteceu? Não vou poder entrar em detalhes aqui, né? Mas e aí, como é que fica a questão? A árvore morreu, isso eu posso falar. A árvore morreu. Como é que fica a responsabilidade, né, do município? Óbito. Se você pediu um corte de árvore e eles não atenderam o teu pedido. Isso é uma dúvida se eles que eu não tenho. analisaram. Aí a gente entra na responsabilidade civil, né? Aí você pode falar até, né? Porque você que ama isso, pode falar. É porque eu vi disso já, quando tem esses tempos, acho que todo estado, toda cidade deve ter isso, com temporada de chuva, cai árvore e tal, e teve um caso que passou, acho que fazia uns 6 meses, eu acho, um pouco mais, que caiu uma árvore em cima da casa da própria pessoa, e assim, regaçou, detonou tudo, e eles já tinham solicitado tipo 15 vezes pra ser cortado. Aí tem a responsabilização do Estado, né? Quando daí fala Estado é genérico, porque Tanto faz, município... é assim, aí é responsabilizado. Se a pessoa já pediu, e em especial se tem uma negativa dizendo que não pode cortar, daí cabe ou não tem um atendimento ao pedido, não tem. ou... Porque às vezes eles levam meses pra ir fazer. Ou eles vão fazer a vistoria, mas levam meses pra entregar a resposta se pode ou não pode cortar. E se você cortar sem autorização, É multa. é multa. Vai ser multado. Crime ambiental, dependendo do Sim. caso também, né? Então... E tem, antes de cortar, eles fazem uma análise também, porque às vezes, tem um ninho que acabou de nascer o passarinho, então tem que esperar o ciclo todo acontecer e só pode cortar a árvore depois. Uma espécie em extinção de Sério? passarinhos. Caramba. Sim, Esse é o sonho de todo advogado, eu acho, né? É tipo, pegar uma casa irregular na beira de um rio, no APA, que tenha um ninho de Em cima do mafagafo. Araucária. Em cima do Araucária, né? De ararinha azul, né? Que tem um mundo Na em ararinha azul, volta vamos ainda. complicar. Ararinha Arara azul, azul, com o ararinha mundo azul. circulando, né? Que tá invadindo um pedaço do Oceano Pacífico. Aí você pode... você comprova que teve esse dano e a prefeitura tem que fazer a indenização do dano que você fez. Via de regra, né? via de deveria... Deveria, de regra. sim, deveria. Porque Existe o daí direito, entrou. né? Tudo existe o direito. Tem o direito. Se você vai ter Vai êxito. depender Aí depende do... da decisão do juiz, mas via de regra, sim. Porque a pessoa tentou provocar para que Administração. para evitar que aquilo acontecesse. A decisão foi da própria prefeitura. E de casos menores, tipo, porque terreno é mega complexo, né? Porque isso deve ter... Todo mundo tem alguém na família... É tipo o famoso pela Covid, herança né? da avó, né? Todo Também. mundo conhece um que já teve Covid, todo mundo conhece alguém que tem um terreno embaralhado. Mas coisas pequenas, assim, que acontecem em obra, acaba caindo no colo de vocês também? Tipo, o vizinho... sei lá, furou o piso e entrou água aqui. O vizinho tá fazendo reforma e tá me incomodando, sabe? Coisas assim. Sim. Chegam vários casos que, inclusive, né, a gente passa por consulta, a gente apresenta ali o que é possível o cliente fazer. E em muitos se vale a pena, né? Em Porque muitos tem situação. casos, a gente até desestimula um litígio. Porque não tem razão de você provocar ali o judiciário, você desembolsar. Sendo que um Exato, bate-papo um pouco mais sendo que agressivo. uma conciliação ali com o vizinho, enfim, pode trazer um resultado muito melhor, muito mais rápido, muito mais efetivo, muito mais barato. Então tem que ser muito realista, tem que ser muito pé no chão pra você não incentivar o litígio de uma forma, né, desordenada ali, inadequada. Então, É que senão fica um negócio sem rumo, né? Fica. É o famoso bom senso. É porque né? quando as pessoas às vezes nos procuram, elas estão ali com muita raiva, né? Então, eu quero processar, né? Eu não vou usar expressões, né? Que às vezes Vou as pessoas arrancar falam, até a cueca dele. quero botar no pau essa pessoa. Expressão clássica. Eu quero botar no pau no meu vizinho. Tá, mas o que aconteceu? Vamos entender aqui qual que é o cenário. Não, ele fez isso e aquilo. Tá, o senhor já tentou conversar? Já tentei. Vamos tentar, então, talvez uma notificação extrajudicial pra ver ali se a conduta dele é alterada nesse meio tempo, se ele repara seus danos. Se
você chega num acordo. Então, assim, 90% dos casos desse Resolve. tipo, a gente consegue É até resolver. bom, acho que, pro Poder Judiciário isso, né? Sim, a gente precisa Porque desafogar. imagina o cara lá discutindo que... Nossa, A os gente precisa detalhes. desafogar. Sabe assim, é até pra Podia tá próprio resolvendo. emocional da pessoa. Porque quando a gente começa um processo, aquilo ali vai te acompanhar Sim, por é anos. uma Não ferida, vai né? ser rápido. Vai levar uns anos ali que a todo momento acontece alguma coisa e a pessoa tem que reviver aquilo. Uhum. Então, aí ela passa 3 meses sem pensar no caso. E daí a gente liga pra avisar que tem alguma coisa pra Uma fazer. audiência. E aí a pessoa revive tudo aquilo. Uhum. Então, é um desgaste emocional muito grande. A gente entra com a ação quando não tem ali outras opções amigáveis ali E às vezes, pra tipo, solucionar. são micro cifras, né? Sei lá, é um valor Aham. super baixo. Que ou é uma mais porque a resolução tão- pessoa tá com o emocional Uhum. abalado por causa de toda a situação do que pelo dinheiro em si. Aí a ali da prefeitura não reparação. consegue cortar a árvore, é culpa tua. Mas o que acaba acontecendo também, né, Alexandre? Hoje, né, faz muitos anos, né? O cidadão, ele tem a faculdade ali de ingressar com uma demanda nos juizados especiais cíveis, Uhum. né, por exemplo, sem a presença de um advogado. Então, dependendo ali do valor que ele quer discutir, até 20 salários mínimos, ele consegue estar desacompanhado de advogado. Né? Nem sempre é recomendável que isso aconteça, né? Mas, por exemplo, para esses valores, né, menores, situações de pouca A complexidade, famosa bobeirinha. ele sai, é muito, Só às vezes um- acaba saindo mais caro ele contratar o advogado Do que o valor que, do que o valor que ele tem pra receber. Ele fala, mas eu tenho R$200 pra receber porque o vizinho quebrou ali a minha lajota, né, da minha calçada. Você aceita trabalhar? Não é que a gente não queira atender o cliente, mas a gente explica gasto todo o que cenário vai pra ter. ele. Às vezes, Dá um tiro de bazuca muitas vezes a numa gente formiga. orienta, né, como que ele pode procurar esses... Quebra uma dele. Então. A gente... Esse Não, tipo olho de por olho, dente por orientação, dente, não dá. Não estimulamos Quebra o conflito. duas, né? Para Ficar com na isso. Quebra duas e fala, isso é porque você demorou, é juros. A gente orienta o cliente a procurar, né, esses núcleos de atendimento, Uhum. núcleos de faculdade, às vezes a pessoa não tem condição financeira também de contratar um Ou advogado. às vezes a gente acompanha só na parte de negociação mesmo com a pessoa. Uhum. Então deixa a gente intermediar a relação. Veja e bem, tentar, né? Porque, tipo, isso, a negociação é uma coisa que faz muito sentido pra todas as partes, né? Sim. Tanto pra que tá sofrendo dano ali, tipo, às vezes resolve de uma forma fácil, recebe uma parte que seja, mas resolve. Pra quem tá pagando, paga, não queria pagar talvez, mas paga um pouco e resolve e não fica inflando. A gente fala que o acordo bom é o que ninguém saiu satisfeito, né? Porque os dois tiveram que ceder alguma coisa pra gente chegar no meio termo ali. Se alguém saiu muito feliz com o acordo, é porque alguma A coisa... outro lado não trabalhou Às bem. vezes a gente Tá fica meses trabalhando num acordo. Então é muito melhor você ficar 6 meses, né, se dedicando ali ao acordo do que você litigar durante 10. O custo e o desgaste vão ser infinitamente menores, né? Então, E às vezes pra chegar no mesmo resultado. valor, sei lá. geralmente o acordo às vezes traz um cenário até mais favorável, do que né? o judicial. Então a gente também trabalha com todas essas hipóteses. E tem no final das relação também contas. que é a relação do morador com o condomínio, né? De coisa que às vezes acontece no condomínio e bateu no portão, derrubou um negócio. Não viu o tempo de fechamento do portão, passou com o carro, tenta responsabilizar o condomínio. Então a gente acaba, dentro, né, dessa questão de imobiliária, a gente acaba vendo que é um mundo muito mais amplo, né? Envolve direito do consumidor, direito tributário, direito condominial. Então, assim, as relações são muito mais amplas do que a gente imagina, né? Não é só terreno. Não é só terreno. Não é O só terreno é até mais fácil que tem menos gente envolvida, né? O Quando terreno, tem acho um que prédio, já aí aconteceu é- tudo de tanta coisa que Já. é mais fácil de achar em literatura, talvez. Sim, com certeza. Ó, mas show de bola. Eu gostei muito de conversar com vocês. A gente tá chegando ao fim. E queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bom ter essa experiência, porque é muito amplo, né? Muito amplo, mas todo mundo um dia vai, talvez não passar, mas conhecer alguém que passou por isso e tem que estar bem amparado. Então, foi um prazer conversar com vocês e é isso. Obrigada. Igualmente, a gente Prazer, adorou foi nosso tempo participar. passou rápido, né? Passou rápido. A gente achou que não ia ter o que falar por tanto. Ah. Não, a gente sempre Meu tem o Deus. que falar. Agora a gente termina aqui e continua. Agora a gente vai falar desse cliente do mercado. Eu quero descobrir qual mercado que é. Não, para com isso.
Mas, pessoal, obrigado por quem ficou até o final. Quem não ficou, não obrigado. Mas é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam elas nas redes sociais também. Lá não vai ter tanto desses terrenos aí com araucária e tal. Mas fica o contato porque gera muita dúvida. Quem tiver dúvida em contratos, que eu acho que é uma coisa que tem que se preocupar, entre em contato com elas e é isso aí. Obrigado pela presença e até mais.